Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje sobre Introdução aos Polímeros. Nessa aula você assistirá e discutirá a origem dos polímeros, o contexto histórico e social e exemplos de uso no cotidiano destes materiais. Vamos lá? Bem, os polímeros naturais são aqueles que são derivados de plantas e de animais. Eles estão presentes nos mais diversos sistemas biológicos e têm sido usados há muitos séculos. Nessa figura que eu trouxe para vocês, observamos alguns exemplos de onde encontramos essas macromoléculas. Então a gente pode observar a presença dela na borracha natural, vem do látex da seringueira, da celulose, do algodão, do amido, por exemplo, da batata, das proteínas, enfim, em diversas fontes naturais de moléculas poliméricas. Então a gente observa nessa figura a repetição do mero, ou seja, a unidade repetitiva de cada uma dessas cadeias poliméricas presentes. Estes polímeros são muito importantes em processos biológicos e fisiológicos, nas plantas e nos animais. Pois não, Carlos, você levantou a mão? Professor, uma pergunta. Toda macromolécula é um polímero? Boa pergunta, Carlos. Não, nem toda macromolécula é um polímero. Para ser macromolécula polimérica, observe isso, a molécula precisa possuir unidades repetidas, ou conhecidas como monômeros. O termo monômero refere-se à pequena molécula a partir da qual um polímero é sintetizado. Uma unidade repetida, Carlos, também é algumas vezes chamada de mero. Mero origina-se de uma palavra grega meros, que significa parte, ou o termo polímero foi criado para significar muitos meros. Entende? Vamos adiante. Eu costumo dizer o seguinte, todo polímero é uma macromolécula, mas nem toda macromolécula é um polímero. Observe nessa figura mais alguns exemplos de onde encontramos os polímeros, sobretudo naturais, tanto os vegetais quanto os animais. Este exemplo é a proteína. Após a proteína, outro exemplo, a celulose, a lã, seda, couro. Então, são vários os exemplos de polímeros naturais. Pois não, Ana? Professor, eu estudei no quadrimestre anterior, em Origens da Vida, que as proteínas são polímeros de aminoácidos. Existem mais de 20 tipos de aminoácidos. Isso mesmo, Ana. Dentre os diversos polímeros naturais, podemos destacar o importante papel das proteínas na evolução humana. Estudos recentes mostram que, graças à energia dessas moléculas, ou seja, polímeros naturais, como a proteína, foi possível ocorrer uma evolução humana do cérebro, através da ingestão desses alimentos cozidos. Ok? Vamos adiante. Um pouco de história. Vejamos agora um exemplo que marcou o desenvolvimento humano. A descoberta do látex da seringueira e a sua utilização na fabricação de objetos diversos. Isso lá no ano de 1500. A borracha, o látex, já era usado na confecção de bolas, de calçados, ainda que rudimentares, mas eram botas. Como nessa época o homem ainda não conhecia o processo de vulcanização dessa borracha, objetos eram pegajosos e se degradavam muito facilmente. Dando continuidade nesse mesmo tópico, observem a evolução em 1833, quando Goodyear começou a trabalhar com borracha natural, ou seja, o látex. Ele ainda não começou a trabalhar sem conhecer o processo de vulcanização, mas só em 1843, e segundo a história, um acidente no laboratório ele deixou cair um pouco de enxofre sobre esse látex, aí sim conheceu-se um processo de vulcanização. É uma reação química de reticulação desse elastômero, que confere propriedades similares a essas borrachas que a gente tem hoje nos pneus dos automóveis, nas mangueiras. Agora vamos para um exemplo do nosso cotidiano. Vamos tentar lembrar de alguns exemplos? Vejam esse vídeo que eu gravei para vocês. Olá! Veja um exemplo de uma estação de trabalho qualquer, onde o polímero está presente em notebooks, mouse, calculadora, controle remoto, telefone e embalagens como, por exemplo, plástico bolha.
Espero que vocês tenham gostado dessa pequena introdução sobre os materiais poliméricos. Espero você na próxima aula. Muito obrigado.